A coisa mais gostosa que existe é quando a gente se percebe atingindo exatamente as metas que a gente se propôs. E isso é muito lindo e não é sempre que a gente vive esses momentos na nossa vida. E uma das coisas que eu acho mais importante e que te dão assim muita força para avançar, para continuar crescendo, é quando a gente começa a ver os frutos do nosso empenho e da nossa dedicação. Ou seja, uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, e isso está escrito no livro de Provérbios, inclusive, no capítulo 4, que o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Então, isso é muito importante, ou seja, a gente precisa adquirir sabedoria para gerir a nossa vida, para gerir as nossas emoções, para gerir tudo que está ao nosso alcance, que é da nossa competência, vamos dizer assim, gerir. Mas é muito lindo quando a gente consegue gerir a nós mesmos, porque muitas vezes esse é o maior problema que nós enfrentamos, é a nossa maior dificuldade. É conseguir gerir a nossa vontade, as nossas emoções, e a gente precisa, na verdade, fazer isso. É de suma importância que a gente tenha esse domínio. E para isso nós precisamos adquirir sabedoria. Nós precisamos aprender, como nós aprendemos qualquer coisa na vida. Ou seja, o ser humano ele nasce sem saber absolutamente nada, ele é puro, né? Ele não tem nenhum conhecimento, nenhum entendimento, ele não tem absolutamente nada. O meio em que ele vive, a criação que ele tem e tudo que ele vai tocando, conhecendo, vendo, ouvindo, é que vão fazendo dele a pessoa que ele vai se tornar ali na frente. Mas à medida que nós vamos crescendo, porque nessa idade tenra, a gente não tem gerência sobre o que a gente recebe de direção, de conhecimento, de entendimento, de educação, de sabedoria, nada disso. Mas à medida que a gente vai crescendo e que a gente vai conhecendo o nosso potencial, a nossa capacidade, e que a gente vai entendendo que essa gerência precisa vir para a nossa mão na medida em que nós vamos amadurecendo, ou seja, nós precisamos sair da tutela dos nossos pais e tomar posse da nossa direção, né? Que nós precisamos gerir, nós precisamos dar um rumo à nossa vida. Mas para que isso aconteça de uma forma coerente, de uma forma que de fato vai nos fazer avançar e nos fazer alcançar o local aonde nós realmente queremos chegar, dependendo do tamanho e da quantidade e da qualidade do que eu vou aprender, da sabedoria que eu vou adquirir. Então eu tenho que escolher muito. Quem serão esses mentores? Quem serão essas pessoas que eu vou permitir que me moldem, né? Que eu vou me dar ao luxo de ouvir, de conversar, né? De conviver, porque são essas pessoas que vão, na verdade, moldar ou me ajudar a moldar o meu caráter, o meu proceder. Então a gente tem que procurar, de fato, se cercar de pessoas que tenham sabedoria, que tenham algo a mais para nos doar. A gente tem que prestar muita atenção na qualidade do meio em que nós vivemos. Porque a gente é como uma esponja, a gente vai absorvendo tudo que está à nossa volta. O nosso cérebro vai captando tudo, absolutamente tudo que ele toma conhecimento. Ou seja, ele não absorve, ele não consegue, por exemplo, me dar uma direção de uma coisa que ele não conhece. Mas ele consegue sim mapear alguma experiência que ele já teve, mesmo que muito lá no começo da nossa vida, ele registra, ele é um processador. Então a gente tem que ter muito cuidado. Claro que a gente não tem gerência, por exemplo, ou não teve gerência sobre o que a gente absorveu quando criança, porque isso veio do meio que nós vivíamos. Mas a gente tem gerência sim a partir do momento que eu tenho consciência, que eu sou uma pessoa madura, que eu sou uma pessoa
que posso tomar as minhas decisões, né, fazer as minhas escolhas, então nesse momento eu posso sim mudar o meu aprendizado. Ou seja, se eu aprendi determinada coisa e aquilo não me agrada, aquilo não está me conduzindo a um caminho decente ou a um caminho de prosperidade, com certeza que eu tenho essa liberdade e esse poder de mudar isso. Porque eu tenho gerência hoje das minhas escolhas. Então, o meu cérebro me remete àquele aprendizado errado que eu tive, mas isso não quer dizer que se ele não adquirir um aprendizado novo, ele não vai me conduzir para o caminho correto. Mas muitas vezes a dureza do ser humano, ou seja, as vulnerabilidades do ser humano, as fraquezas do ser humano, faz com que ele se apegue àquilo que ele entende que é o que ele sabe. Né? Então ele consegue, ele procura, vamos dizer assim, alicerçar no conhecimento que ele já tem. Mas se ele é um conhecimento errado, aquilo não vai edificar, aquilo não vai levar para um lugar melhor, para uma condição maior, de maneira alguma. Então a gente sempre tem que ter essa consciência, e eu não me canso de falar isso. Deus nos fez diferentes de todo e qualquer ser vivo da face da Terra por conta de uma única coisa chamada inteligência. As nossas funções vitais, o nosso físico, ele funciona como qualquer de outro animal, de qualquer outro ser vivo, né? Mas a inteligência, só o ser humano tem. Quer dizer, os animais até têm instintos, vamos dizer assim, que a gente também tem. Mas a gente tem uma inteligência. E para que a gente tem essa inteligência? Exatamente para usá-la. É uma ferramenta que nós temos que lançar mão sempre que for necessário, sempre que for preciso. Sempre, sempre, sempre. E quando é que não é necessário? Quando é que não é preciso? Mas ela tem que ser uma auxiliadora, ela tem que ser uma ajudadora na nossa vida. E eu faço isso quando eu tenho consciência de que eu preciso mudar coisas, mudar comportamentos, mudar atitudes, mudar situações que não estão me conduzindo para o lugar que eu gostaria. Então, isso é muito importante, por isso Deus nos ensina. O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Então, onde é que eu busco a sabedoria? A primeira busca de sabedoria, na minha avaliação, precisa estar necessariamente na palavra de Deus. A partir dali, o próprio Deus vai te conduzir. Mas tu tens que fazer a tua parte. Tu tem que estudar, tu tem que aprender, tu tem que ouvir pessoas mais competentes, mais capazes do que tu. Tem que ouvir pessoas, sim, que são qualificadas cientificamente para te mostrar, para te fazer entender o funcionamento do ser humano, como é que o teu corpo funciona, como é que a tua mente funciona, como é que o teu cérebro funciona. Tu precisa despender um tempo da tua vida para mudar, vamos dizer assim, exatamente aquilo que vai te conduzir, que é o teu cérebro, que é a tua mente, que são os teus pensamentos. Essa é a razão. E como é que eu faço isso? Quando eu tiro um tempo do meu dia, um tempo, sei lá, da minha semana, enfim, eu até digo dia, porque isso é muito importante, para exatamente parar e pensar e alimentar a minha mente, os meus pensamentos. Mudar o que tiver que mudar, melhorar o que tiver que melhorar, aperfeiçoar o que tiver que aperfeiçoar, mas eu preciso ser maleável, eu preciso ser permeável atualmente a coisas boas, a coisas que me agradam, porque sou eu que vou gerir isso. Na infância eu não tive gerência do que eu absorvi, mas hoje eu tenho. Se eu estou ouvindo alguma coisa, se eu estou acompanhando alguém, se eu estou convivendo com alguém que não me agrada, que não está me conduzindo para um lugar bom, que não me dá boas referências, que não me influencia para coisas boas, que não me faz avançar, eu posso dizer sim, não quero mais. Não quero mais estar com essa pessoa, não quero mais conviver, respeito essa pessoa, mas não condiz, não tem a ver com a minha pessoa, nem com o que eu almejo para mim atualmente. Então a gente precisa fazer essas escolhas, é muito importante. E é uma coisa que ninguém vai fazer pela gente, somos nós que temos que fazer. Por que muitas vezes a gente admira essas pessoas que atualmente são os influenciadores na internet, estão influenciando pessoas através de conhecimento e tudo? Por que a gente admira essas pessoas? Porque elas tiveram coragem, competência, esforço, elas se dedicaram a isso. Elas se dedicaram a ser muito boas naquilo que elas se propuseram.
Mas não tenha dúvida que primeiro elas venceram a si mesmas. Elas também tiveram crenças limitantes, elas também tiveram coisas a mudar, a ressignificar, a melhorar, até eliminar das suas vidas, para que elas conseguissem avançar. Então isso é do ser humano, isso faz parte da nossa vida. Assim como a gente faz todas as outras coisas, gostando ou não gostando. Por exemplo, se hoje eu estou muito cansada, não estou afim de tomar banho antes de dormir, isso não vai acontecer. Eu vou tomar banho, por quê? Porque tomar banho é uma coisa importante, faz parte, não tem querer tomar banho. Faz parte da vida, levantar, tomar um banho, antes de deitar, tomar um banho, quer dizer, é uma coisa que faz parte. Não vou deixar de escovar os meus dentes porque hoje eu estou triste. Não existe isso. Então, dessa forma, a gente tem que fazer, ter esses cuidados, vamos dizer assim, com a nossa mente, com o nosso pensamento, que é o nosso motor, né? Que é a saúde, que é a base de tudo que eu tenho na minha vida. Então, que fique bem claro isso. Vai depender de mim e de mais ninguém buscar a sabedoria. Porque não é porque eu sei alguma coisa do jeito que eu sei, que é o jeito certo. Lembre-se disso. Talvez eu tenha adquirido esse conhecimento e essa sabedoria de uma fonte errada, de uma forma errada. Então isso não precisa necessariamente ficar dentro de mim. Só vai ficar dentro de mim enquanto eu permitir que fique. Porque a hora que eu disser chega, eu não quero mais isso, eu vou buscar outra sabedoria, outro entendimento, para quando eliminar aquele, colocar alguma coisa no lugar. Porque o cérebro precisa, né, mudar, ser recodificado, ressignificar coisas negativas, coisas que eu não quero mais viver por conta daquilo. Mas sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que ter essa consciência. Então isso é super importante. Acho que vale a pena sim parar, pensar, é inteligente fazermos isso, né? Adquirirmos sabedoria. Quando eu sei o que eu quero, quando eu sei aonde eu quero chegar, eu preciso buscar o conhecimento, a qualificação, eu preciso buscar o entendimento de como eu faço para chegar lá. Porque existe um caminho, existe uma forma, e às vezes existe até alguns atalhos. Mas também cuidado com os atalhos, porque nem sempre eles nos levam com a mesma qualidade ao destino final. Então não importa o tempo que eu vou levar para fazer as coisas, não importa o tempo que eu vou mudar, não importa nada disso. O que importa é que eu esteja vivendo o tempo no caminho certo. Ou seja, eu esteja avançando no caminho que de fato vai me conduzir ao resultado desejado. Porque não adianta eu avançar para o caminho que não é aquele que eu gostaria. Por exemplo, se eu quero chegar no sul da ilha, não adianta eu avançar para o lado norte da ilha. Eu nunca vou chegar no sul da ilha. Então, se eu quero ir para o sul da ilha, eu preciso ir para o sul. Pegar os caminhos que me conduzem ao sul. Então, essa consciência nós temos que ter. Eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa para chegar no destino que eu gostaria? Então, reflexão, usar a inteligência, lançar mão de toda essa maravilha que nós temos dentro de nós, que é o que vai nos fazer avançar. Perfeito? Juntos somos mais fortes e juntos com Deus somos invencíveis.